Bem-vindos mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje veremos o tema esoterismo, pseudoesoterismo e esoterismo, no qual aprenderemos a diferenciar os diferentes tipos de crenças, correntes e conhecimentos filosóficos e espirituais que existem, para descobrir quais conhecimentos realmente terão valor transcendental em nós. Quando temos preocupações espirituais, quando queremos encontrar respostas para as questões não respondidas que guardamos dentro de nós, ou quando sentimos aquele impulso interior de buscar a união com aquilo que nos é superior, descobrimos que existem muitos conhecimentos, teorias, religiões, dogmas, etc., que visam nos levar ao conhecimento sobre a divindade e as realidades superiores. Assim, o objetivo desta conferência será ajudar-nos a distingui-los, aprender a distinguir uma escola pseudo-esotérica de uma escola esotérica. Também nos ajudará a compreender qual é a nossa posição atual no conhecimento, e quando começa a verdadeira experiência do trabalho esotérico. Comecemos então falando do primeiro tipo de conhecimento. Vamos falar sobre esoterismo. O que é esoterismo? Esoterismo é conhecimento externo. Recebemos conhecimento externo de muitas fontes durante toda a nossa vida. Por exemplo, na escola desde crianças, também dos nossos pais, familiares, através dos meios de comunicação, na universidade e na internet, nos diferentes cursos que fazemos ao longo da vida, nos diferentes livros que lemos, etc. O conhecimento externo é sempre recebido através da personalidade. A nossa personalidade é aquela forma de ser que formamos à medida que crescemos, e é com ela que nos expressamos ao mundo, e é marcada pelos nossos gostos e interesses. Portanto, todo esse conhecimento externo não é recebido diretamente pela nossa consciência, mas sim é a nossa personalidade e o nosso intelecto que recebe e é nutrido por esse conhecimento. E à medida que crescemos, de acordo com os gostos e interesses da nossa personalidade, serão os tipos de conhecimento que seremos atraídos a buscar e receber. Por exemplo, muitos de nós viemos para este curso porque gostamos dos temas sobre projeção astral, meditação, espiritualidade, etc. E isso nos levou a buscar entre tudo o que nos foi oferecido como conhecimentos deste tipo, e que atualmente abunda em todos os meios de comunicação. Mas é difícil entre tantos conhecimentos que se mostram atualmente obter conhecimento puro, conhecimento que nos dê ensinamentos e práticas claras e precisas que nos permitam realmente avançar em nosso trabalho interior. Entre tanto conhecimento que existe hoje, é realmente um privilégio encontrar o conhecimento puro. Entre 1000 que o procuram, um encontra. Nem todos conseguem encontrar o conhecimento puro, e ficam enredados e perdidos em escolas e saberes que não conduzem de fato àquele tão esperado conhecimento interior. Até por causa do karma, há muitos que não têm direito ao conhecimento puro nesta existência, porque o receberam em existências passadas e o rejeitaram ou fizeram mau uso dele. Então, nesta existência, eles não o encontram, e se o encontram, não lhe prestam atenção. Mas é importante saber que quando uma pessoa recebe esse conhecimento, ela também o recebe como conhecimento esotérico. Todo curso do autoconhecimento é um conhecimento esotérico, pois o recebemos externamente e é a nossa personalidade quem o recebe. E se não o colocarmos em prática, permanecerá apenas mais uma teoria, um conceito muito bom que parece muito lógico. É por isso que na conferência sobre fanatismo e mitomania dissemos que quando uma pessoa recebe o conhecimento dos 3 fatores, 2 caminhos se abrem para ela. O primeiro é o caminho do crente, e este é aquele tomado por todos que recebem esse conhecimento, mas o tomam como apenas mais uma informação. Então a pessoa escolhe acreditar nisso porque ressoa com ela, porque parece lógico, porque parece bom para ela, ou porque ela acha interessante. Mas ela não fará o esforço para realmente colocar isso em prática para verificar diretamente esses ensinamentos. O crente apenas acumula conhecimento. O crente se dedica a acreditar e absorver informações de alguém que parece sábio ou inteligente ou próximo de Deus. Se o crente é um intelectual, então ele lê muitos livros sobre o assunto, busca a opinião de um e de outro, está bem documentado, fala muito bem e é muito culto sobre o assunto. Mas como não pratica, não verifica por si mesmo nenhuma das coisas em que acredita. O segundo é o caminho de quem pratica. Este é o caminho percorrido por todos que recebem esse conhecimento e o praticam. É aquele que não se contenta em apenas acreditar, mas antes coloca em prática as ferramentas aprendidas e verifica por si mesmo. Ele aprende sobre projeção astral, mas não se contenta em apenas saber daquele assunto, ele pratica até vivenciar.
Ele aprende sobre a morte psicológica, mas entende que acreditar ou não acreditar não vai fazer com que ele consiga mudanças em si mesmo. Portanto, ele põe em prática e verifica. Ele passa a verificar as mudanças que começam a ocorrer em sua forma de pensar, sentir e agir. E no plano astral ele também começa a verificar o resultado da morte psicológica. Aprende sobre meditação reflexiva, depois se dedica a praticá-la e começa a alcançar entendimentos importantes. Ele aprende a negociar seus karmas, coloca-os em prática e os verifica. Ele aprende sobre o nascimento espiritual e o pratica. Ele alcança a castidade, acende o fogo sagrado, recebe sua espada, começa a condensar energia em sua espinha e começa a realizar suas iniciações nos mistérios maiores. Graças a isso, o prático entra numa fase mesotérica. Ele começa a viver o caminho. Esta etapa mesotérica é o meio para chegar ao esoterismo. Mas poucos são os que seguem o caminho de quem pratica. Na verdade, dentre 1000 que encontram o conhecimento puro, apenas um o segue, praticando-o. Agora vamos falar sobre pseudo-esoterismo. Esoterismo significa conhecimento interior. Portanto, o pseudo-esoterismo é um falso conhecimento interior. Algo que parece conhecimento interior, mas não é. Este falso conhecimento interior está relacionado com todas aquelas teorias que existem no mundo, religiões, seitas, conceitos, mestres, pastores, ministros e escolas em geral, que nos ensinam que através delas podemos nos unir à divindade ou alcançar a libertação, ou que nos prometem que seguindo seus ensinamentos alcançaremos a salvação de nossa alma. Atualmente existem mais de 5.000 religiões no mundo, sem contar as seitas, e todas elas têm algo em comum. Todas afirmam ser o único lugar que tem a verdade, e que as demais estão erradas. Entre tantas teorias não comprovadas, a pessoa entra em estado de confusão. É por isso que muitos simplesmente seguem a religião dos pais ou de pessoas próximas, para não se complicarem com a quantidade de religiões e teorias que existem, e acabam se convencendo de que pela crença alcançarão a salvação. Porém, todas estas escolas, seitas e religiões apenas lutam para ver quem tem mais almas, qual é o que consegue atrair mais gente, e tudo isto tornou-se apenas uma mercadoria de almas, que não leva ninguém a verdadeiramente alcançar uma conexão com Deus dentro deles. Porém, quando tomamos a decisão de começar a sair de tantos condicionamentos que nos foram impostos, e começamos a investigar essas escolas, correntes, seitas e religiões nos mundos internos, percebemos que nenhuma delas realmente vão nos levar a um conhecimento interior, pois só nos levam à crença e ao fanatismo. É fácil perceber como a humanidade está atualmente imersa em dois polos. Por um lado, todas as pessoas estão imersas no mais profundo materialismo, focado na busca por luxos, dinheiro, prestígio, viagens, carros, bens, bom trabalho, fama, etc. Mas ao mesmo tempo estão imersos no psiquismo mais profundo, que é aquele falso espiritismo, onde todos pertencem ou procuram alguma corrente espiritual, alguma seita, religião ou filosofia mística. E vemos como misturam as duas coisas, porque as pessoas vão ao local de congregação, e oram para a divindade em que acreditam, ou procuram ingressar em grupos espirituais. Mas para quê? Para pedir coisas materiais à divindade ou aprender como usar a espiritualidade para atrair abundância material. E por isso, as escolas pseudoesotéricas que mais atraem as pessoas são aquelas que prometem aos seus seguidores abundância e prosperidade material, e desta forma amarrá-los e vinculá-los energeticamente a estas escolas, para beneficiarem dos seus seguidores. Portanto, é muito importante que aprendamos a reconhecer uma escola pseudo-esotérica, para não nos enredarmos em nenhuma delas e perdermos o caminho rumo ao autoconhecimento, ao despertar da consciência e à libertação final. Existem todos os tipos de escolas pseudo-esotéricas, vamos ver que todas elas têm certas características que devemos considerar, para começar a distinguir se aquela a que pertencemos, ou queremos pertencer, é uma escola pseudo-esotérica. Algumas das características de uma escola pseudo-esotérica que podemos observar são: primeiro, eles cobram pelo conhecimento, e fazem isso de forma direta ou indireta. Muitos pressionam você para dar sua oferta ou pagar seu dízimo, outros recebem mensalidades diretamente de seus membros. Outros relacionam o esoterismo à venda de perfumes, óleos, talismãs, velas, livros, filtros, minerais, bebidas, mantos, etc. E assim, enganam muitos que acreditam que ao fazerem essas coisas estão garantindo a salvação de sua alma ou alcançando algum avanço interior.
Outra característica é que não ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência. Eles não fornecem as práticas precisas para alcançar o despertar da consciência. Eles não ensinam como alcançar o nascimento espiritual através do tantrismo branco ou suprassexo. Em vez disso, ensinam o tantrismo negro, uma vez que não ensinam as pessoas a alcançar a castidade, a valorizar a sua energia sexual e a fazer uso sábio dela, unindo-se sexualmente com um parceiro estável do sexo oposto, e fazendo a sua energia sexual subir pela sua coluna vertebral, aos seus centros superiores, sem nunca atingir o orgasmo ou a ejaculação. Eles dão às pessoas licença para fornicar quando se casam. Alguns até recomendam o celibato, ou a rejeição do sexo para se aproximar da divindade, e outros não dão maior importância à questão sexual, e não orientam as pessoas sobre a sacralidade do sexo, o valor transcendental da energia sexual, e o poder que o uso sábio do sexo tem para despertar a consciência. Não ensinam como morrer verdadeiramente, pois não ensinam como libertar a consciência através da morte psicológica. Mas eles ensinam muitos métodos de distração que realmente não levam a uma mudança radical na pessoa. Ou ensinam às pessoas que os seus atos pecaminosos serão perdoados se simplesmente acreditarem ou orarem, e não lhes ensinam como erradicar verdadeiramente de dentro de si a raiz do mal, que é o ego. Eles também não ensinam como pagar os nossos karmas. Eles não ensinam que através de atos de sacrifício pela humanidade podemos fazer méritos para parar de pagar com dor pelas nossas más ações passadas. Nem ensinam que o karma é devido e pode ser pago integralmente numa única existência. Eles não ensinam que o karma pode ser negociado ou como negociá-lo. Dizem que todos os caminhos levam a Roma, e com essa falsa teoria enredam as pessoas, levando-as a acreditar que não importa quem seguem, pois só por acreditarem e serem fiéis a uma crença serão salvos. As escolas pseudoesotéricas são movidas principalmente pelo intelectualismo, mas não pela prática direta que leva à verificação. Eles sugerem ou afirmam que o conhecimento esotérico pode ser aprendido nos livros. Eles dão ensinamentos confusos, ensinamentos que parecem inefáveis, mas que não levam a lugar nenhum. Eles ensinam muitas coisas, que no final são apenas elementos de distração que divertem as pessoas, mas que nunca as levam a buscar a verdade dentro delas. As escolas pseudoesotéricas desenvolvem fanatismo e mitomania em seus seguidores. Eles os movem através do medo e do orgulho místico. Eles misturam forças, porque sempre acabam misturando coisas de natureza superior com forças e entidades negativas. E quando se misturam forças, a força original se perde, enquanto surge uma terceira força que é destrutiva. Torna impossível o avanço interior das pessoas e as prende a essa crença. Muitos ensinar práticas da loja negra, como muitas formas de despertar poderes e faculdades espirituais, mas sem eliminar o ego. Eles também ensinam o manuseio de velas, cartas, cristais e pêndulos. Eles ensinam parapsicologia, espiritismo, mediunidade, bruxaria e manipulação de elementais. Muitos se dedicam a ensinar e praticar diferentes formas de cura, mas eles curam sem ter permissão da lei divina. Sabemos que toda doença é um karma que se paga com dor. Ao curar uma pessoa sem a permissão da justiça divina, eles estão violando a lei e trazendo mais karma para essa pessoa no futuro. Além do fato de que quem lhes dá o poder de curar não são seres superiores, mas sim entidades negativas. E quando curam pessoas, estão ligando-as às entidades que lhes dão o poder de curar. A partir daí, essa entidade tem o direito de reivindicar constantemente a energia de quem lhe deve o favor. É importante que você investigue essas coisas no plano astral, para que você tome consciência dessas realidades. E uma das principais características de uma escola pseudo-esotérica é que não ensinam que a autorrealização deve ser buscada, e que deve ser alcançada em uma única existência. Portanto, privam as pessoas de buscar e alcançar o propósito de sua existência. Tudo isso faz com que, aos poucos, vamos perdendo a confiança no nosso próprio ser interior e acabamos confiando em elementos externos. Todos os tipos de entidades negativas e magos negros se aproveitaram disso e fundaram todos os tipos de escolas pseudoesotéricas para desviar as almas. Também distorcem o conhecimento, pois todas as religiões e correntes filosóficas, em seus primórdios, possuíam o conhecimento interior puro. Porém, com o tempo e o declínio da raça, foram entrando em decadência e quando são investigados internamente, verifica-se como seus princípios foram desviados.
sendo que a grande maioria é dirigida por magos negros que externamente apresentam aparências inefáveis, mas investigando no plano astral, cada um de nós pode verificar a realidade por trás da aparência. A principal diferença entre um mago branco e um mago negro é a qualidade do seu conhecimento. Por isso temos o dever de nos tornarmos reflexivos e, sobretudo, investigarmos nos mundos internos, pedindo ao nosso ser interior que nos mostre no plano astral a realidade de qualquer pessoa de quem estamos recebendo algum tipo de ensinamento, e verificar qualquer ensinamento que estamos recebendo, incluindo este. Quando lemos o livro de um mago negro, mesmo que não saibamos, estamos invocando-o. Vamos estudar finalmente o que é esoterismo. Esoterismo é conhecimento interior ou conhecimento oculto. Este é o conhecimento do nosso ser interior, que receberemos à medida que eliminarmos tantas camadas de condicionamento egóico, à medida que avançarmos no trabalho de criação de nossos corpos internos e à medida que fizermos nossa pesquisa com as diferentes técnicas de verificação que estamos aprendendo. O conhecimento interior é recebido nos mundos internos e é sempre recebido pela nossa consciência. O conhecimento esotérico é para a consciência. Não é possível obter esse conhecimento em nenhum lugar externo, em qualquer lugar do mundo físico, em nenhum manual de conduta, livro ou escola do mundo externo. No mundo físico só podemos receber as orientações e técnicas para buscar e acessar o conhecimento interior, mas isso só é obtido se colocarmos em prática essas ferramentas e acessarmos aquela fonte inesgotável de conhecimento que reside dentro de nós. O verdadeiro esoterismo busca o conhecimento de si mesmo e, através dele, alcançar a autorrealização íntima do nosso ser. E todo o desenvolvimento mental e espiritual que alcançaremos à medida que avançamos no desenvolvimento do nosso próprio conhecimento interior, é o que nos ajudará a libertar-nos, a despertar a nossa consciência e a ajudar os outros para que também tenham a oportunidade de despertar a sua consciência e buscar a sua própria autorrealização. O conhecimento esotérico só é alcançado através dos 3 fatores da revolução da consciência, que são os únicos 3 trabalhos objetivos que devem ser feitos: morte psicológica, nascimento espiritual e sacrifício consciente pela humanidade. Na medida em que liberamos a consciência com a morte psicológica, cada uma das centelhas atualmente presas no ego vão sendo liberada, e recebe o conhecimento que deveria receber, de acordo com sua vocação. Na medida em que criamos os diferentes corpos, temos acesso à sabedoria das diferentes dimensões da natureza. E na medida em que nos esforçamos para compartilhar o conhecimento que adquirimos, nosso conhecimento interior se multiplica, porque quem dá luz, a luz aumenta para ele, e quem dá sabedoria recebe sabedoria. Nos mundos internos vamos receber muito conhecimento. Porém, há muitas dessas informações que são muito pessoais, que são apenas para nós e que não devemos compartilhar com mais ninguém. Principalmente as informações relacionadas aos nossos diferentes avanços e iniciações interiores, e coisas que dizem respeito diretamente apenas ao nosso ser interior. Assim, quando recebemos internamente o conhecimento esotérico em um livro fechado, é um conhecimento apenas para o nosso ser. Portanto, não pode ser revelado no mundo externo, por isso devemos saber manter silêncio. Mas se o conhecimento recebido internamente for recebido em livro aberto, ele poderá ser entregue aos nossos alunos. Cada ser possui o seu conhecimento, e na medida em que a consciência desperta e entra em harmonia com a natureza, recebemos a sabedoria que tínhamos há muito tempo. Lembremos que somente aquele que, ao receber o conhecimento dos 3 fatores, seguir o caminho do prático, é quem entrará naquela etapa mesotérica que o levará ao verdadeiro esoterismo. Quem pratica verifica com os 3 fatores e as diferentes práticas aprendidas. Faz suas iniciações de mistérios maiores, até terminar a primeira montanha da iniciação. Quando a segunda montanha começa é quando ele já dá esperança ao conhecimento esotérico. Mas é quando passa pelo processo da ressurreição, depois de ter eliminado todos os seus defeitos psicológicos, que ingressa na escola esotérica do seu raio como adepto. E já na terceira montanha, quando ele integra as 3 forças principais do seu ser em uma só, e quando consegue a fusão completa com seu pai interior, é quando ele se torna um verdadeiro esoterista. É nesse momento que ele atinge o primeiro nível da sabedoria universal. Assim, vemos que é preciso um trabalho sério e árduo para alcançar a iluminação, ou conhecimento interior, que é se tornar um verdadeiro esoterista.
Contudo, a maioria dos estudantes comete o erro de se sentir esoterista quando está apenas começando a receber essas conferências. Sentir-se iniciado sem ter começado a praticar o suprassexo. Sentir-se santo sem ter eliminado o primeiro defeito psicológico. Ou sentir-se prático sem sequer ter começado a praticar. E tudo isso ocorre por causa do falso sentimento do eu. Portanto, devemos evitar cair no auto-engano e antes nos dedicar, criteriosamente e disciplinadamente, à prática. Lembremos que na medida em que a consciência desperta e entramos em harmonia com a natureza, recebemos a sabedoria que tínhamos há muito tempo. Esta foi a conferência de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, lembre-se de deixá-la na seção de comentários. Deixo aqui o convite para o próximo tópico, no qual falaremos sobre o mundo das relações. Nesse tópico descobriremos como melhorar nossos diferentes relacionamentos. A relação que temos com o nosso corpo físico, com as outras pessoas e com o planeta, e a relação com o nosso ser interior, para que possamos alcançar a verdadeira felicidade. Não perca esse tópico interessante. Até a próxima vez!